Oi, pode ser assim? Bom dia, pessoal, eu sou então a Denise. Eu queria me apresentar aqui só antes para vocês. Eu recebi o convite da professora Lívia, eu sou egressa aqui da faculdade, estou formada aqui na faculdade faz uns 12 anos. Então, enfim, passei depois um período trabalhando em alguns lugares, morei em Florianópolis fazendo projetos, trabalhando com arquitetura imobiliária também, até que em 2011 vim para Porto Alegre, convocada pela prefeitura municipal, concursada, e ingressei, na época, na extinta SPM, né, na Secretaria de Planejamento. E, desde então, ingressei numa unidade que analisava os estudos de viabilidade urbana, os projetos especiais, que é o que a gente vai entrar aqui. Fiz isso por 6 anos, agora estou em outra unidade, trabalhando numa triagem de projetos, é outra estrutura administrativa, outra secretaria. Mas, então, aqui, na verdade, a Lívia não foi minha professora na graduação, mas depois, ano passado, posteriormente, fui, então, aluna da disciplina dela no Propur. Então, foi aí surgiu a ideia do convite e tal. E tem vários, eu estou feliz, assim, eu estou vendo um monte de gente conhecida aqui e que trabalham com a matéria que eu vou apresentar diariamente, até teriam mais autoridade para comentar muitas coisas, então eu até solicito ajuda, um ato falho que vocês não me deixem passar, vai ser um assunto, um panorama amplo para mostrar como é que os projetos especiais aparecem no plano diretor. Assim, não me propus a detalhar cada uma das coisas ou entrar em estudos de caso a caso, mas apresentar de que forma que ele aparece no plano, e daí vamos depois, então, avançar, se assim vocês quiserem, né? Enfim. Então, eu também me dei a liberdade de substituir a chamada dessa apresentação. Depois, achei bastante inadequado o jeito que a gente publicizou antes, vícios, padrões e tal. Na real, é um panorama geral do plano diretor. Achei um teminha mais singelo, chamar instrumentos que produzem a cidade, mais neutro. E depois, se houver polêmica, a gente, de repente, avança. Podemos substituir o título de novo. Onde é que eu tenho? Aqui? Tá. Na real, só estou retomando aqui o mapa do modelo espacial da cidade. Eu suspeito que, na apresentação da Tereza Albano, que é o último ou penúltimo encontro de vocês, ingressou nisso, lembrar de onde parte o desenho e modelagem da cidade, de uma forma mapeada. A gente aqui já consegue ver o desenho, os limites das macrozonas, né? Só assim, para não perder de vista, assim, como os projetos especiais vão estar lá no título 2 e o plano regulador ali no parte, né, parte 2 e 3, a gente nunca perder de vista os princípios e as estratégias que nortearam desde o início o desenho do plano, né? Na verdade, isso aqui eu estou apresentando para a gente ter essa espacialidade, os desenhos de limites de macrozona também. Então, a Lívia também me solicitou, assim, a gente ter como é a rotina das análises, das aprovações dos estudos de viabilidade. Então, eu pensei em pegar de trás para frente, porque a etapa de estudo de viabilidade urbana é uma etapa anterior ao projeto arquitetônico, às aprovações e licenciamentos. É uma etapa prévia. Então, o cara que vai empreender, fazer algum empreendimento na cidade, ao fim e ao cabo, ele vai se aproximar do território, do plano da legislação. Isso aqui é uma visão da cópia da DMI. Eu simulei aqui com o endereço da faculdade. Assim, a gente consegue ver assim, já questões de território, como ela aparece no plano diretor, os traçados e tal. Mas, então, assim, só para lembrar, eu estou indo de avançar para a gente retornar um pouquinho, que lá no plano regulador, então, que é ali na parte 3, eles vão tratar dos regimes de atividades, do controle das edificações e do parcelamento do solo, que, ao fim e ao cabo, é onde vai se dar as análises dos estudos, tá? Nesse momento posterior. Então, retomando aquele desenho ali, então a gente vai abordar essa leitura, essas análises críticas, em cima da visão do parcelamento do solo e das construções de edificações, que, ao fim e ao cabo, edificações e as suas atividades. Então, para fazer de novo começar mais para frente e retornar,
o cara que vai empreender, né, o empreendedor, ele ao fim, ele vai ter ao final de um processo de análise e aprovação um ABITS. Oi? Desculpa. Aqui, tá. Então, ao fim de um processo de aprovação, ele recebe um ABITS, que é a emissão da carta, e que também faculta ele a alguns benefícios, direitos, enfim, abertura, averbação em matrícula, possibilidade de vários licenciamentos posteriores, emissão de alvará e tal. Então, que é a regra... Eu não entendi. Não? Acho que não. Tá. E, então, o ABITS, ele, na verdade, é a vistoria, é a verificação de um projeto arquitetônico que foi aprovado e licenciado anteriormente. Então, digamos, o final da etapa seria o ABITS e tendo a aprovação do arquitetônico. Entretanto, na verdade, na figura da aprovação e licenciamento, da aprovação, especialmente, a gente também tem a aprovação do parcelamento do solo. Eu estou fazendo isso de uma forma bem esquemática, que no final eu quero dar um esquema aqui, que é basicamente a figura do fracionamento, que é um modelo de aprovação, e uma etapa posterior de outros projetos mais complexos, especialmente de loteamento, que vão ser aprovados em etapas. Então, e vai existir, as últimas etapas vão realmente licenciar as etapas de parcelamento, de licenciamento, enfim. E o que está regrando aqui é o plano diretor, as suas disciplinas do que se quer para o território, e envolve todos outros projetos complementares, condicionantes, que vão vir das etapas de VU que anterior, enfim, da análise das edificações também, sei lá, código de edificações, proteção contra incêndio, vai ter várias normas técnicas, licenciamento tem lei federal para o inventário, se tombado, tem outras leis paralelas que têm que ser compatibilizadas também. E, nesses casos aqui, o PDDoA vai dizer as situações em que os projetos, onde estão a necessidade dos projetos especiais, e que são os projetos de maior complexidade, e também para o caso tanto do parcelamento do solo quanto das edificações. E, na verdade, o loteamento e desmembramento, eles envolvem glebas maiores, o loteamento especialmente, né, esse padrão de parcelamento é com base na área, inclusive, aprovada, e as edificações e atividades também vai ter o porte do empreendimento, ou a natureza da atividade, se ela for também. E é aqui, então, que se dá os projetos especiais. A gente está falando dessa etapa anterior à aprovação e licenciamento de projeto. Eu fiz esse esquema que eu estou fazendo aqui, ele não é exatamente uma sequência para protocolos de projeto dentro do município, mas existe umas possibilidades assim da gente esses projetos grandes aqui nos projetos especiais, então alguns vão ser necessários uma etapa de diretrizes, são projetos muito complexos. Então você apresenta as diretrizes e para que ele elabore o estudo, né? Então nesse universo aqui, nesse conjunto de coisas é que vão se dar a análise dos projetos especiais. É possível ter fracionamento, com EVU para fracionamento em algumas situações, sim, mas a rigor isso aqui é um esquema para ter uma sequência para o fim da linha onde o cara está lá ocupando uma área construída de fato, né? Então o cara pode, por exemplo, partir de um loteamento. Posteriormente, ele pode precisar, inclusive, daqui a pouco, a partir de um parcelamento solo mais complexo, um loteamento, por exemplo, junto já analisar edificações, posteriormente vai para... Ou então não, ele faz um desmembramento, posteriormente ele fraciona e já vai direto para um arquitetônico. Aqui pode ter algumas indas e vindas, claro, do parcelamento do solo para as edificações, aqui pode ter alguma rotina de indas e vindas. Mas o que eu queria destacar é que aqui, nessa escala das análises dos diretrizes e EVUs, é que se dão os projetos especiais anteriormente à análise, à aprovação e licenciamento dos projetos. Então, vou trazer então o modelo de Porto Alegre, como é que eles se dão. A gente tem comissões técnicas para analisar cada um dos estudos. Então, são a CVA, que é essa primeira aqui, ela analisa os estudos de impacto urbano de primeiro grau, edificação e atividade. As ETAPs é basicamente o parcelamento do solo e infraestrutura, também tem cuidados com TR. Como a parte de parcelamento do solo, em geral,
especialmente os loteamentos, eles acontecem em fases, né? São entregues, várias etapas, são muito condicionantes. A gente tem que considerar nessa linha aqui o tempo. Existe um tempo para as coisas, né? Que vai e volta. Os loteamentos, especialmente, são muitos projetos, são muitas etapas, são 3, né? Então, isso é que tem que também. Então, a CAUG são os projetos classificados como de impacto urbano de 2º grau, os grandes empreendimentos, seja da parte de edificação ou de atividade, e a CADAP, que absorve a demanda de habitação prioritária e que pode, eventualmente, ter projetos dos 2 graus, né, de impactos. Tá. E aí, aquele passo para trás que a gente estava dando, na verdade, a matéria, onde se trata a matéria dos projetos especiais, está numa parte anterior do plano, que é o sistema de planejamento, que eu acho que a Tereza trabalhou aqui antes, né? Mas os projetos especiais é um capítulo desta parte. É anterior ao plano regulador, que está tratando dessas coisas, né? E esses projetos estão ali nos artigos de 54 e 65, em 2 anexos do plano, aqui, que é o anexo 11. Então, esses artigos, então, eles descrevem de que maneira o projeto especial é tratado, por quê, as suas finalidades, quais os objetivos e as finalidades, né, de submeter a esse modelo de estudo, porque o EVU, que a gente chama, é o instrumento que a gente vai analisar os projetos especiais. Então, tem aqui, o projeto especial é proposta de empreendimento, listado no anexo, que a gente chega lá daqui a pouquinho, viabilizar estratégias, promover desenvolvimento urbano, detalhar o plano, soluções, qualificação da paisagem. Então, na verdade, ao que se presta a verificação desses estudos, desses projetos, e, ao fim, também aqui eu dei uma destacada, que deve resultar em soluções que vivem a superação dos conflitos, devendo estabelecer condições de compromisso específicos, às vezes, inclusive, termo de compromisso. Então, eu estou querendo apresentar como ele aparece no plano, tá, gente, para a gente poder avançar depois. Tem as situações de realização necessária e voluntária, que basicamente é aqueles estudos que partem do poder público, do município, ou enfim, do empreendedor, um agente externo, né? E aqui, por exemplo, o artigo 56, ele ainda está falando dos projetos de uma forma genérica, né? Todos os projetos especiais. Exatamente ao que? Identificar e avaliação dos impactos decorrentes da leitura urbana, que é estrutura e paisagem, estruturação e mobilidade, equipamentos públicos, comunitários, especialmente, né, quando envolve o parcelamento, uso e ocupação do solo, considerando entorno, patrimônio natural, patrimônio não natural, enfim, ambiental, a estrutura urbana, bens ambientais. Então, quais são os cuidados que o projeto especial vai observar nas proposições, né? E aqui, o artigo 58 é o que abre, então, é a possibilidade de avaliar os projetos com as flexibilizações. Então, a gente tem, por isso que eu queria trazer do plano regulador para cá, que, na verdade, o artigo 58 ele vai falar: poderão ser alterados os padrões previstos para recuo de jardim, regime de atividades, volumétrico, parcelamento, garagem e estacionamentos. Então, aqui é onde, com base no artigo 58, é que abre a possibilidade da gente verificar a situação, estudo a estudo, caso a caso, a flexibilização eventual de um desses dispositivos das edificações, e em que pese que o parágrafo único é categórico, que índice de aproveitamento e cota ideal não se flexibiliza, né? Eles só poderão ser alterados por lei específica, lá na Câmara, né? Então, enfim. Então, o artigo 59, aí sim, ele entra nas categorias e nas classificações dos estudos, de 1º, 2º e 3º grau, dada numa sequência de complexidade, naturalmente. E então, os de 1º grau, eles vão se dar por obrigatoriedade, que é uma situação, existe uma lista de atividades e de situações, modelos de projetos que se enquadram como projeto de impacto urbano de 1º grau, que vão estar lá no anexo 11, a gente chega mais, e eles são obrigados. Então, a gente chega lá daqui a pouquinho, mas, sei lá, uma escola, um posto de abastecimento, um supermercado, uma igreja,
todos eles precisam de estudo de viabilidade urbana, inevitavelmente, para ter aquele posterior aprovação, qualquer licenciamento. E a outra também é uma leitura que o plano faz, que é muito clara, assim, a gente lendo os planos, de reconhecer um território que já existe, que não é uma folha branca, não é uma Brasília, e que há necessidade de compatibilizar, adequar, fazer adequações e compatibilizações, reconhecer que, eventualmente, tem uma situação anterior ao que está sendo proposto agora, que a lei também, o plano diretor, como lei, como instrumento legal, também tem o seu marco temporal. E, então, esses ajustes é aqui que se trabalham para os projetos. Adequação a terrenos com características excepcionais. Né? Eu tenho uma lista bem mais extensa, destaquei só algumas mais importantes. Essa aqui é um exemplo que é a edificação desconforme aprovada em legislação anterior. Na verdade, é uma edificação anterior à lei, ou ao plano, enfim. E o cara quer mudar, quer fazer um aumento, quer fazer um ajuste, vai se juntar, enfim. Também o traçado do plano, se houver algum gravame novo que incida sobre o imóvel, que ele queira pleitear. E outra natureza obrigatória para também analisar os estudos é o porte do empreendimento. Então, o plano entende que empreendimentos de pequeno porte são aqueles não residenciais, até 10 mil metros quadrados, entre 10 mil metros e 30 mil metros, ou com mais de 200 vagas. Eles, então, são projeto especial de impacto de primeiro grau. Eles são, obrigatoriamente, devem ser sujeitos à análise de EVU. E no artigo 61, a gente entra, então, no projeto de segundo grau, de impacto de segundo grau, que ele também tem as duas figuras, como a de primeiro, de obrigatoriedade ou de solicitação. A obrigatoriedade é uma nova lista de atividades com mais complexidade, ou um porte mais complexo. Então, aqui, no outro tinha posto de abastecimento, escola, isso. Aqui vai entrar o aeroporto, um grande shopping center, uma marina, mas a gente chega na lista, para eu não me perder, vou esquecer aqui. E, por solicitação, aqui sim, de regime urbanístico específico, com ou sem acréscimo na altura, visando a qualificação da paisagem urbana, em terrenos que tenham ou um quarteirão inteiro, o terreno é a totalidade de um quarteirão, né? Ou se você tiver mais de 5 mil metros na macrozona 1, ou mais de 10 mil metros em todas as outras macrozonas. Por isso que eu trouxe antes aquele modelo espacial, para ter essa leitura de onde se dá a possibilidade dessas. Aqui, sim, os grandes projetos polêmicos da cidade, ou esses projetos, nossa, está vindo aqui uma coisa super grande, um shopping center, ou, eventualmente, uma fixação de altura e tal. Ele se dá, em geral, porque é o entendimento do plano, que você tem uma área tão grande, mais de 10 mil metros quadrados, uma macrozona, que ela tem condições de absorver o regime próprio. Né? Os impactos para além dos padrões que o plano prevê, ele tem condições de absorver esses impactos dentro desse território. Isso vai ser demonstrado, avaliado no estudo de viabilidade urbana. Aqui também tem outras situações de regime urbano específico, em área de interesse cultural, enfim, é o que o plano está prevendo. E aqui, então, também os empreendimentos de maior porte, de médio porte, então, para primeiro grau, era entre 200 e 400 vagas, entre 10 mil e 30 mil metros quadrados. Para o segundo grau, é acima de 30 mil e mais de 400 vagas de estacionamento. Então, qualquer empreendimento, mesmo que ele fosse enquadrado no anexo 11.1, que é o de primeiro grau, se ele tiver mais de 400 vagas, ele automaticamente ampliou o seu grau. Ele pode ter uma atividade de primeiro grau, mas um impacto de segundo por causa do número de vagas, por exemplo. Então, se avalia como um projeto de segundo grau. Ou com área superior a 30 mil, sei lá, um prédio residencial, o plano não vê impacto sobre a atividade residencial. Se você for fazer um grande complexo com 600 unidades de apartamentos, com 40 mil metros quadrados, ele vai ser analisado como projeto especial de segundo grau da mesma maneira. Enfim, acho que a gente avança. E aqui, então, o artigo 63, ele, então, apresenta os projetos especiais de terceiro grau, que, ao fim e ao cabo, são as operações urbanas consorciadas. Elas partem, inclusive, menciona, né, o Estatuto da Cidade, apesar de que na lei anterior já tinha. O João vai adentrar nesse assunto,
E não quero muito me estender, mas vai ser sempre já não é, vai haver uma elaboração de projeto de lei, existe um consórcio que é nos moldes do Estatuto da Cidade, de construção, né, social, participativa, ao longo do processo, tanto de construção quanto de implementação. Mas isso aqui é a matéria do João, e daí hoje a gente só tem um projeto, e, enfim, o João desenvolve isso aqui bem depois. Isso aí. Então, tem ainda, dentro dos projetos especiais, ele menciona a questão também de núcleos intensivos em rarefeita, tem alguns, por isso também que eu trouxe um modelo especial, a gente consegue ver ali a parte, antes da tinha ali o Belém Novo, tinha outros ali que aparecem, a gente reconhecer esses territórios. Esses são, então, o anexo 11, que é o anexo que vai tratar da lista dos projetos especiais. Então, na verdade, é uma lista de atividades. Se a gente chegar aqui, não sei se está visível para vocês, mas aqui tem um hospital, supermercado entre 500 e 10 mil metros quadrados, posto, igreja, centro comercial com menos de 10 mil, clube, coisas assim. E aqui também envolve o parcelamento, tem o desmembramento, que a gente estava olhando lá no início, a etapa de VU. O desmembramento aparece aqui com uma análise de primeiro grau. Tem uma situação de fracionamento, as situações de fracionamento que se tornam projeto especial, loteamentos, eles estão aqui dispostos. Né? E aqui que eu queria atentar um pouquinho, que é sobre a matéria de flexibilizações de padrão. Então, isso aqui trata das edificações, não do parcelamento, mas para... Eu fiquei imaginando se eu poderia trazer alguns exemplos que uma flexibilização de recuo de jardim, uma isenção de vagas de estacionamento, uma flexibilização de altura, mas acho que seria por demais e muito escasso. Aqui a gente tem um resumo que o anexo 11 propõe de qual o tipo de adequação, lembrando que os termos do plano para o projeto especial de primeiro grau é sempre um ajuste, uma adequação, né? Não é flexibilizar uma coisa que pode 10, agora pode 80, 8 vezes mais. Não, é um ajuste, uma compatibilização. Esses são os termos que o plano apresenta. Então, ele vai... E lá, isso, aqui, eu queria chamar a atenção que esses artigos eles vão cruzar a possibilidade de você flexibilizar a altura para uma atividade com uma volumetria especial. Então, daqui a pouco, o cara tem um empreendimento que tem um auditório num canto e que vai fazer uma cúpula, ou uma igreja, que tem uma torre, um sino. É possível avaliar essas flexibilizações nesses termos. E esses ajustes, essas adequações, elas estão na parte do plano regulador. Isso que eu queria chamar a atenção. Então, ou pelo menos concentrado, acho que todos. Se a gente pegar aqui, artigo 113, artigo 99, 123, 94B, 99, são artigos do plano regulador. Então, quando a gente vai aplicar o plano regulador para o projeto de qualquer projeto, né? Não precisa ser... Ele eventualmente, ele pode verificar se ele tem a possibilidade, se ele tem uma situação... eu acho que aqui eu poderia fazer... Ele vai estar previsto aqui. O plano, lá no plano regulador, ele diz em que situação se flexibiliza, em que condições. Não é... Quero flexibilizar, ponto. Não, é porque isso aqui é uma demanda habitacional prioritária. Então, eu poderia, eventualmente, flexibilizar um recuo de jardim, as vagas, uma taxa de ocupação, ou vamos pegar outro aqui. Terrenos com área menor de 150 metros quadrados. Tem matrícula aí com 90, 50 metros quadrados de matrícula. Ele pode avaliar a flexibilização de uma taxa de ocupação, ocupar 100% do terreno, e coisas dessa natureza. Todas elas descritas. Quando e de que jeito? Lá no plano regulador, no recuo de jardim, ele vai falar, o recuo de jardim é assim assado, e nesses termos, eventualmente, pode-se avaliar a flexibilização. É assim que, por regra, está disciplinado aqui a flexibilização dos padrões, essas adequações das edificações. Tem situações que não está escrito aqui, por exemplo, se está em área de interesse cultural, o imóvel é inventariado ou tombado, se a aquisição de índice de grande adensamento, tudo isso também precisa de EVU, não chega a estar... Não é uma flexibilização, né? É uma exigência, ele não aparece aqui, mas também precisaria de EVU. Então, os de impacto de segundo grau, estamos aí aumentando, né, ampliando a complexidade do projeto, são outras atividades, uma nova lista de atividades,
em que elas necessariamente serão tratadas como naquela comissão CAUD. Acho que eu não cheguei a dizer exatamente os impactos em relação às comissões, mas esses aqui são os projetos CAUD, que a gente chama, aquelas comissões que eu apresentei lá atrás. Então, tem o cemitério, o autódromo, o aeroporto, penitenciária, porto, rodoviária, supermercado com mais de 10, centro comercial com mais de 10. Todos são considerados já, então, de impacto de segundo grau. E também outras situações, para além das atividades, mas a forma, dimensões de terreno, de parcelamento do solo, uma edificação em área de ocupação rarefeita, ou então que estão em duas subunidades com regimes que vão compensar, loteamento na área de ocupação intensiva, na área de ocupação rarefeita, edificação com mais de 300 na área de ocupação onde tem a PAN. Então, são situações que, obrigatoriamente, tem uma nova lista para ser objeto de impacto de segundo grau. Então, aqui eu trouxe poucos modelinhos só para a gente discutir, poder ter subsídio para um momento posterior, assim, na rotina dessas análises. Eu não sei se vocês estão reconhecendo, isso aqui é a Borges, né? Aqui é a Praça dos Antiquários, a Demétrio, que vira José do Patrocínio, né? Lá em cima, então, a Lime Silva. E aqui, então, eu selecionei esse lote aqui, que é na esquina da Genuíno com a José do Patrocínio. Então, ali, ele tinha... Isso. Então, agora sim, vamos entrar no projeto, o estudo de viabilidade urbana, que o cara apresenta. Ele vai encontrar o terreno dele dentro da ADM Web, que é onde vai estar o plano diretor, que é a declaração municipal, né, das condições urbanísticas do imóvel. E aqui, então, vai ter informações, né, urbanísticas, de cadastro do logrador e tal, e vai estar dizendo que ele é um prédio de estruturação. Se a gente olhar, existe uma legenda aqui que não está aparecendo, essa mancha marrom, aqui laranja, são os imóveis inventariados de estruturação, a amarelinha é a de compatibilização, e então ele já começa a descobrir o que incide ali no terreno dele. Tem o regime urbanístico, que aqui ele vai buscar o plano regulador, os anexos 5, anexo 6, anexo 7 do plano, quanto que ele pode de altura, quanto que ele tem de índice, o que ele pode fazer de atividade ali naquele local, e condições de alinhamento, urbanística, esse traçado viário e tudo mais. O que acontece? Esse cara tinha esse terreno, e não sei se vocês lembram, isso aqui, esse terreno aqui, esse prédiozinho, ali na esquina, aqui é Genuíno, né, aqui, e aqui é a José do Patrocínio. Então, ele tinha, na real, um prédio que estava ocupado, enfim. O proprietário adquiriu o prédio, queria propor, e ele tinha, na verdade, tudo começou um pouco invertido, porque tinha risco da fachada, algumas áreas internas estavam comprometidas, ele precisava escorar a fachada e o telhado, na real. Depois, isso aqui ficou a casca. E ele queria ingressar, empreender aqui nesse terreno. Como é que ele entrou para aprovar? Ele precisa, então, nesse caso, de um estudo de viabilidade urbana, porque ele é um imóvel inventariado de estruturação, ele faz parte do inventário da cidade, a Secretaria da Cultura tem uma equipe para analisar as intervenções que esse imóvel pode receber, tem diretrizes para ela. E ele, então, quis construir, reciclar, né, esse prédio para um hotel. Ele quer um hotel aqui. Um hotel é uma atividade que está lá naquele anexo 11.1 que a gente viu, então também precisaria, por causa da edificação do inventário, por causa da atividade. E, por fim, ele tem um terreno que é bem pequenininho, se a gente pegar aqui pela Genuíno, ele é bem estreitinho, deve ter 5,5 aqui de frente, e profundo, mas aqui atrás também ele não é muito profundo, aqui atrás, né, eu não tenho aqui aqui ele... Onde é que ele está? Aqui ele é bem estreitinho, também não é muito profundo, né, nesse sentido. Então, ele também precisou de flexibilização da taxa de ocupação, e ele queria construir um pouquinho mais de altura, precisaria verificar a possibilidade de construir na empena cega dos lindeiros. Tudo isso são objetos de análise
de Estudo de Viabilidade Urbana, projetos especiais de impacto de primeiro grau. Ele ingressou com a EVU, isso aqui, na verdade, não é obra de projeto, isso aqui é escoramento da fachada, se a gente olhar, ele está vazio, né, está oco aqui. Ele tinha um comprometimento, realmente, para montar essa estrutura toda, também a cultura acompanhou. Isso aqui faz anos atrás, aqui ó, é de 2013, eu acho que o EVU é dessa época, e, enfim, isso aqui é um típico exemplo de atividade, de análise de atividade e edificação, um projeto especial de primeiro grau. E agora, depois, isso aqui, na real, já dá para ver que eles já lixaram as fachadas, iniciaram já os trabalhos de restauro, e ele, pelo estudo, ele aprovou com a cultura a possibilidade de aumentar um pouquinho. Eu não sei se isso aqui ele tem. Hoje eu sei, passando ali, ele está no osso. Essa data aqui ainda é de 2017. Essa obra não está andando muito, mas isso aqui é mais ou menos o resultado do que ele ingressou lá atrás, solicitando o aproveitamento dessa edificação. Isso aqui é um típico estudo de EVU, de viabilidade urbana de primeiro grau, de impacto de primeiro grau. E daí, esse aqui tramitou na CVA. Ele teve, como ele é inventariado de estruturação, ele passou por um parecer favorável do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, que é o COMPAC, Histórico Cultural, e com esse parecer favorável do Conselho, o EVU seguiu analisando o impacto da atividade e das flexibilizações da edificação. E ele também precisava de isenção de vagas, o que, nesse caso, chega a ser bobo, né? Mas, enfim. Tá. Aquele foi um exemplo de EVU, um projeto de primeiro grau. Esse aqui a gente tem, aqui não sei se vocês pensaram bem, aqui é o Clínicas, né? Então, a gente tem aqui a Osvaldo, aqui é Ipiranga, o campus da saúde todo aqui, né? E esse é o Clínicas antes das obras. Então, o Clínicas, ele é não só pelo seu porte, mas o hospital em si, se ele fosse um hospital pequeno ou médio, ele até poderia tramitar como de primeiro grau. Não é o caso, ele é gigante, né? Ele tem uma área construída muito elevada. Aqui entra o porte da atividade, né? Ele tem mais de 30 mil, ele tem mais de 400 vagas de garagem, e também é inventariado, ele faz parte do inventário modernista da cidade. Então, enfim, ele ingressou, então, na CAUGE, que é a comissão que analisa as atividades e edificações de impacto de segundo grau, solicitou diretrizes. Então, todo mundo deu a sua diretriz, a SMUT, essas comissões são multissecretarias, tem representação de todos, SMOV, SMURB, DEP, DEMAI, Fazenda, Procuradoria, SMAN, tem um representante de cada para trazer as suas demandas, né? Então, todo mundo deu as suas diretrizes, em que, enfim, todo mundo passou as diretrizes. Então, esse aqui é basicamente o que a gente tinha antes, uma visão aérea aqui, e esse aqui é o aumento que o estudo estava propondo, que propôs de fato, né? Aumentos aqui, que na verdade influem aqui junto, concentrados aqui junto da Protásio, né? A gente conhece ali como é que estão indo as obras, né? Então, isso aqui é uma imagem. Eu estou pegando todas essas imagens de rede, viu? Estão disponíveis, enfim, isso aqui também um 3D. Isso aqui, acho, você está na Ramiro, né? Olhando a Ramiro, lá ao fundo, a Protásio. E, enfim, mas onde eu queria chegar aqui antes, na verdade, essas diretrizes foram emitidas e os padrões que a EPAC e o IFAM também dão para essa classificação de inventário, eles não atenderam. Se emitiu diretrizes da cultura, da SPM na época também, porque aqui já é um nível de complexidade de projeto que trabalha junto daquela linha de tempo que eu queria falar. Então, eles ingressaram com as diretrizes, se não me engano, no início de 2011, talvez 2010 até. Eu não estava na prefeitura, entrei no final de 2011. Mas, quando eu ingressei, eles já estavam se tratando de forma avançada as diretrizes. Tinham os comparecimentos, os esclarecimentos. Então, e a cultura tinha diretrizes para esse inventário, né?
A SPM também, existe uma preocupação bem grande, essas edificações novas aqui em altura, que é o que está lá, não atendem aos recursos de altura do plano, padrão do plano, também tinha uma questão de vagas, acesso, e não podemos ignorar, é um projeto extremamente complexo, difícil, num sítio consolidado, a dinâmica de um hospital não é assim, bota uma coisa para cá, outra coisa para lá, existe um fluxo de pessoas, de ambulâncias, de veículos, não atende a comunidade de Porto Alegre, atende, sei lá, um monte de gente de tudo que é lugar, né, metropolitano, fora do estado, enfim, que vem para se tratar aqui. Acho que é um assunto delicado, mas, ao fim e ao cabo, as diretrizes não foram atendidas. Esse é o modelo de EVU que eles solicitaram as diretrizes, e permaneceu tal como nas diretrizes, sem nenhuma alteração. E esse é um projeto que foi indeferido. Indeferido na comissão. Não, as diretrizes, né, não ficaram atendidas, satisfatórias, né, o atendimento, e foi indeferido. Então, partiu do executivo, o chefe do executivo, com a autoridade que lhe cabe, ingressou com um projeto de lei na Câmara, 608, eu acho, de 2014, eu acho, e pedindo para que os vereadores, então, aprovassem o EVU da forma como ele veio, apresentado, e a prancha do EVU foi um anexo da lei. E foi aprovado na Câmara, em regime de urgência, foi aprovado, e o EVU, então, esse que está sendo construído lá, ele é oriundo de um projeto de lei, não de uma aprovação naqueles moldes que a gente estava falando. Aprova, segue. Então, se aprovou o que eles apresentaram. As análises do impacto, no caso, estão lá consideradas, mas indicariam o indeferimento do projeto. Ok, EVU aprovado, é lei, houve uma lei na Câmara, os nossos representantes, legisladores aprovaram, então, agora o projeto está indo em frente. Ai, eu peguei uma foto, não foi por maldade, que é um monte de árvore, e na foto seguinte tinha tudo. Mas nem acho que a questão polêmica do projeto envolva essa retirada desses espécies especificamente. Tá? Então, esse aqui é o que a gente está vendo lá. O hospital estava também bem preocupado com questão de recursos federais, não queria perder eles, né? Então, é isso aqui. Essa é não é uma foto minha, né, dá para ver, né, que é do Google, é a mais atual que tem no Street View. Talvez a obra já avançou um pouquinho. E, por fim, esse aqui é um produto também, não sei se vocês reconhecem, esse aqui é o antigo Campo dos Eucaliptos. Então, a gente tem aqui a Avenida Beira Rio, as torres da Melnick aqui, essa aqui é a Silveiro, essa aqui é a Dona Augusta. As outras não me lembro direito, mas vamos avançar aqui um pouquinho. Então, se a gente chegar, então, o proprietário aqui desse terreno, se ele chegar aqui na ADM Web, ele vai botar Silveiro 200, que é o endereço que recebeu esse empreendimento. Ele não vai ter um regime definido lá, porque ele também é oriundo de uma lei complementar. Na verdade, eu nem... essa lei, se a gente olhar, ela é de 2009, eu nem sei como é que foi. Assim, isso aqui houve, na verdade, uma concertação com o município, o uso do eucalipto e tal, mas eu queria mostrar um projeto, na verdade, que envolve todo o quarteirão, e que também seria um projeto analisado como de impacto de segundo grau, com o recebimento. Aqui, inclusive, no plano, ficou... Já existia, enfim, mas aqui ficou o gravame de área pública, de praça, que é o que a gente encontra lá hoje, e a gente avaliaria isso sobre... Não houve flexibilização de padrões, porque os padrões do projeto são esses que estão... Ele aplicou os padrões que a lei deu para ele, de altura, de potencial construtivo, bastante generosas, é verdade, mas, então... Isso aqui é o que a gente vê lá. Então, aqui tem uma área... Eu não entrei muito na matéria do parcelamento, porque não é minha matéria. Eu queria até dizer que as maiores autoridades da matéria estão aqui sentadas ali no fundo. Tem o arquiteto Gomes, a arquiteta Thaís, hoje a coordenadora do parcelamento. Então, assim, eu não quero nem correr o risco de me avançar, mas aqui é um projeto que recebe, por exemplo, uma praça, uma área pública. Houve um parcelamento do solo, porque isso aqui é uma... praça pública, né, Gomes? Não é público, né? Tanto é público, na verdade, que está lá no gravame, né? Então, na verdade, nesse empreendimento, houve uma transferência de matrícula
o município. E, enfim, tem aqui as torres, estão lá implantadas e tal. Gente, eu queria, na verdade, passar um pouco modelos, exemplos que possam, quem sabe, a gente avançar, discutir outras coisas. Acho que a gente entra agora no projeto de terceiro grau. E era isso. Vamos lá. Denise, muitíssimo obrigada. Acho que é tão importante essa explicação toda que a Denise nos traz, porque nesse momento a gente está discutindo o plano diretor de Porto Alegre. Ele tem que passar por essa discussão toda até o fim de 2019. E vocês veem a importância de cada elemento que existe na nossa paisagem, de cada elemento que estão todos descritos, os procedimentos, como deve ser tratado, estão todos descritos no plano diretor. E como é importante a gente se apropriar desse conhecimento para cada vez que a gente tiver que resolver alguma coisa na nossa cidade ou no escritório, ou que seja no processo mesmo de discussão do plano, a gente tenha noção do significado, da importância, das reverberações, das atitudes que a gente tomar na decisão de mexer ou não mexer num índice ou em qualquer uma dessas definições que passaram por horas, dias, meses de discussão por funcionários da prefeitura até ter tido esse tipo de formatação, que passou por uma Câmara de Vereadores para ser aprovado. Então, vocês veem a responsabilidade que a gente tem nisso tudo, e acho que essa apresentação que a Denise faz nos mostra como é sério, como são sérias as decisões que a gente toma sobre coisas que parecem mínimas na cidade. Um número de vagas que parece uma bobagem e tem uma seriedade impressionante. Nós vamos passar agora para um intervalo de 15 minutos, para depois voltar com a palestra da Cleia e do João Marcelo. 15 minutinhos de intervalo.